Você sabe o valor do seu gado? O frigorífico tem um volume grande de negócios por dia e informa esses negócios para formar a cotação oficial da arroba. Dessa maneira, a formação do preço de mercado não fica muito justa, concorda? Se todos os pecuaristas se unissem para informar seus negócios, também poderiam participar da formação do preço, estabelecendo um valor justo de venda. Para isso, basta registrar todos os seus negócios no aplicativo AgroBrasil, de forma segura e transparente. Venha para a família AgroBrasil e escreva seu futuro. Negociou, registrou. Olá, você que segue ligado aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado do boi. Semana caminhando, ainda com frigoríficos tentando pressionar as cotações. No entanto, o que a gente está vendo é uma restrição aí por parte do pecuarista e as escalas aparentemente diminuindo. A gente vai confirmar tudo isso agora com Iberville Neto, médico veterinário, diretor lá da HN Agro, aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado por nos ajudar a entender um pouco mais a dinâmica de precificação aí, principalmente nesse momento que alguns sinais já começam a aparecer aí, mostrando que a pressão sobre a arroba continua, mas alguns fatores já mostram a possibilidade de uma mudança aí desse cenário, Iberville. Que fatores são esses? O que você tem observado no mercado e o que a gente pode esperar em termos de precificação da arroba aí? Olá, Alexander. Olá a todos. Alexander, realmente a gente segue com um cenário de pressão de baixa, então a cara do mercado ainda é negativa. E aí, o que nós temos de ponderações ou de pontos que podem mudar um pouco? As escalas, elas têm diminuído um pouco. Os frigoríficos, eles têm aberto as compras aí menos dias do que normalmente fazem, né? Então, 2, 3 dias por semana aí, geralmente. Só que na prática, segunda e sexta são dias de muito pouca negociação. Então, abrir 2 a 3 dias por semana acaba sendo o que realmente ocorre, né? Onde ocorre negócio é de terça a quinta, basicamente. Mas tem sido observado esse movimento, isso acaba dando um pouquinho mais de espaço para essa pressão, por um lado, que o pecuarista vê o frigorífico fora das compras, etc. Por outro lado, a gente tem observado também uma oferta bem mais tímida do que vinha sendo observada, embora tenha ainda suficiente para manter esse cenário mais para baixo do que apontando já para uma retomada de firmeza em curto prazo. Quando a gente alonga um pouco a análise, a gente tem observado as programações ali de termo das indústrias de meados de setembro em diante já um pouco mais tímidas. Isso não quer dizer que até meados de setembro esteja tudo cheio, não, mas dali em diante esse cenário de maior conforto das indústrias maiores que possuem animais negociados a termo já é um pouco mais, essa oferta está um pouco menos disponível. E, paralelamente, a gente tem frigoríficos menores trabalhando com programações mais curtas, precisando de gado mais para o curto prazo também. Então, esses pontos seriam pontos aí que nos levam a uma expectativa de que esse mercado tem espaço para ganhar firmeza em algum momento. A gente está até falando desse espaço e dessa possibilidade de retomada de firmeza há algumas semanas, né? Isso não se confirma, mas nós seguimos achando que o mercado tem espaço para ganhar firmeza em algum momento ali ao longo das próximas semanas, eu diria, ao longo de setembro, talvez. O consumo de começo de mês, ele não vai provavelmente puxar uma demanda por gado, porque as escalas já estão além dessa demanda de início de mês. O que ele pode fazer é ajudar a enxugar um pouco o estoque do atacado. Consequentemente, isso melhora o fluxo da cadeia como um todo. Outra ponderação que a gente pode fazer também a respeito do momento atual é que, como nós comentamos na última semana, a atratividade do confinamento agora em agosto está a menor, considerando preços físicos e custos, vamos dizer, todos de agosto, ela está a menor deste ano, pelo menos, né?
E aí, quando a gente considera esse fator, isso vai ao encontro do que tem se observado. Os relatos são de que a reposição do gado de confinamento ela tem sido mais tímida. Consequentemente, a gente está falando de uma oferta projetada ali para novembro, dezembro, também um pouco mais tímida do que vinha acontecendo. O que é esperado também, né? Porque quando a gente pega uma rentabilidade do gado que vai entrar no confinamento, ela está dando menos que a Selic. Então, quando o confinamento faz parte do sistema, é uma coisa, a conta é muito mais elaborada, a estratégia é vista como um todo. Quando o confinador é o investidor que compra esse gado, coloca ali, quer o resultado em cima daquele giro, aí a gente já tem na renda fixa uma competidora de peso. Então, pelo que eu entendi, são pelo menos 3 momentos diferentes da oferta e todos eles indicando o mesmo caminho. No curtíssimo prazo, apesar da pressão dos frigoríficos, as escalas estão diminuindo. No médio prazo, tem essa questão dos bois a termos aí que você colocou. Não está mais tão disponível assim a escala de bois a termos para os frigoríficos. E no longo prazo, ou mais para o final do ano, essa possibilidade de uma redução da oferta por conta de um confinamento que não remunera. Então, são sinais de menor oferta em vários momentos aí daqui para frente, então, Iberville. Isso, Alexander. O curto prazo ele ainda é de escalas que permitem testes, os frigoríficos seguem testando o mercado e com alguma efetividade, mas essa pressão ela tende a se dissipar nas próximas semanas. Claro mas são escalas que estão diminuindo, né? São quantos dias hoje? A escala hoje a gente está trabalhando aí com em torno de 7 a 12 dias, o que a gente tem observado no mercado. Já encurtou bastante, né? Em São Paulo. A gente chegou a ver escalas de mais de 15 dias, né, Iberville? De média. Isso. Quando a gente vai considerando algum frigorífico, as parcerias, em alguns casos isso aumenta, mas as compras elas têm sido feitas nessa base aí, de 7 a 12 dias. E tudo isso, então, traz esse cenário não de uma reviravolta de preços nesse momento, mas de uma possibilidade de enxugamento desse excesso de oferta que tem aí no mercado. Isso, Alexandre. Eu acho que o ponto assim da força desse mercado, eu acho que você pontuou bem. Não é uma reviravolta, mas é possivelmente um mercado encontrando esse fundo aí e pelo menos dando uma firmada. Hoje a gente está falando de uma arroba sendo precificada a que valor, Iberville? São Paulo, a gente tem entre 275 e 285 e o China 290, 305, até chegando a 305, mas abaixo de 300 já tem tido relatos também. Quando a gente olha para os últimos 30 dias é uma queda importante aí, né? Isso, quando a gente considera aí em 30 dias, boi caiu algo em torno de 6,2%, 6% e carne em torno de 3,5%, 4%. Ou seja, carne caindo menos do que boi, melhoria de margem. Justifica então, uma rentabilidade aí do frigorífico, né? Isso. Então a gente tem esse desenho aí. Com exportações, a gente tem os primeiros 15 dias apontando, se a gente projetar as exportações dos primeiros 15 dias, nós teremos um recorde, alguma coisa em torno de 197 mil toneladas. O recorde anterior foi setembro de 2021, com 186 mil toneladas. E os 2 meses, na verdade, agosto e setembro, foi 181 e 186 mil toneladas. Foram os 2 recordes anteriores. E agora seria 197, com a confirmação desse ritmo. A gente tem que acompanhar, porque o Ministério provavelmente vai consolidar isso amanhã, que já pega a semana passada e mais esses 3 dias dessa semana. A gente está vindo com uma média diária forte, né, Iberville? Sim, 8,6 mil toneladas, Alexander. 8,6 mil. E pelo que você está acompanhando, essas exportações elas seguem firmes, apesar de não ter um atestado aí, ou ser atestado aí pelo Ministério, mas os frigoríficos estão mandando carne para fora. Alexandre, estão mandando. Nós temos alguns pontos, por exemplo, quando a gente pega as primeiras semanas, e esses números vão se consolidando, agora que a gente está falando até o 15º dia útil, essa média, ela começou o mês mais forte. E aí falando com
o pessoal das indústrias aí, eles têm reclamado um pouco de União Europeia, que não é um grande comprador, convenhamos, mas que a questão do euro se desvalorizando é uma situação nova para eles, né, frente ao dólar. Então eles estão com esse poder de compra afetado, além de toda a questão inflacionária lá relacionada ao gás natural e assim por diante. Então é um mercado que está meio tá fraco. O Oriente Médio, temos expectativas aí de um ritmo melhor, mas por enquanto também o relato não é de que está comprando de maneira forte. E a China segue comprando, nosso principal comprador de longe, só que eles acompanham a queda do preço do boi aqui e tentam dar uma brigada em preço, mas seguem aí nas compras. Então, eu não diria que é muito improvável, eu diria que o mais provável é que ainda tenhamos recorde, sim. Talvez com uma média diária um pouco menor, mas entre a média diária que a gente teve nos primeiros 15 dias e projetada, né, que dá 197 mil toneladas, e isso deixar de ser recorde, a gente tem 11 mil toneladas de espaço, né? Então eu diria que deve ser recorde, sim. Se não for, vai ser o segundo maior. De então, 197 mil projetado agora para agosto, para 186 mil, o recorde de setembro do ano passado, certo? Setembro do ano passado. E agosto do ano passado foi 181 mil toneladas, isso, 181,6 mil toneladas, foi o segundo melhor resultado. O que o Iberville está colocando para a gente é que mesmo que não se confirme essa média, se mantenha essa média de 8,6 mil toneladas por dia, mesmo que seja um pouquinho abaixo disso, ainda assim tem tudo para ser um recorde, que seja 187 mil, 188, 190 mil toneladas, já é recorde aí em relação ao nosso último número do ano passado. Então... Exatamente, Alexandre, só para nessa linha de raciocínio, até desculpa ter te cortado, mas a gente está falando de 8 mil toneladas, 8,1 mil toneladas, a gente é o recorde, com os dias úteis que nós temos em agosto, seria o suficiente para bater o recorde do ano passado, né? E a gente está, por enquanto, com 8,57 mil toneladas. É isso mesmo. Ou seja, que venha o recorde. Vamos esperar aí que realmente a demanda melhore. E é uma tendência, né, Iberville, as exportações avançarem ao longo desses próximos meses, né? Lembrando só, a gente já comentou sobre isso, que talvez a janela de compra da China seja um pouco menor esse ano por conta da antecipação do feriado de Ano Novo deles para janeiro, né? Isso, Alexandre. O Ano Novo deles acontece no final de janeiro. Nos últimos anos ele foi ali em fevereiro, então a gente tem uma antecipação, se não me engano, em torno de 15 a 20 dias de outros anos de referência. Mas é sempre aquela coisa, né? O Ano Novo chinês ele enxuga os estoques que vão ser recompostos. Então, assim, é o melhor momento de consumo, sem dúvida, é o foco da indústria, é o foco da pecuária brasileira, pensando em exportação para a China, mas depois eu não diria que a gente tem um grande vazio, não, porque até no começo desse ano, por exemplo, a gente começou com exportações muito fortes, né? Já pós Ano Novo, já em um outro momento. Eu diria que o Ano Novo ele é uma data a ser acompanhada, é uma data importante, é uma data que os contratos eles focam no envio para a chegada para esse período, mas o pós Ano Novo a gente não tem um vácuo tão grande assim, não. Eu diria que principalmente se soma ao período de menor consumo passado dezembro, e aí a coisa normalmente dá uma esfriada mesmo, mas quando a gente considera o que aconteceu no começo desse ano, as compras da China foram bem positivas. Claro que aí no começo desse ano a gente teve alguns meses sem mandar carne devido ao caso de vaca louca no ano passado, vaca louca típica. Então, assim, como cada ano está com muitas variáveis novas, é difícil da gente estabelecer um padrão. Então mas eu acho que um momento de bom consumo, ele posteriormente a isso, a gente tem pelo menos uma recomposição mínima de estoques aí que mantém um ritmo razoável. É isso que eu ia falar, é a necessidade de recompor esse estoque que foi consumido ou que deve ser consumido durante as festas deles lá.
Enfim, Iberville, olhando para o mercado interno, você falou de uma queda de 3,7 aí no preço do atacado, né? Da carne no atacado. Isso significa o que em valor e o que a gente pode esperar aí? Será que pode ter uma reação nesse início de mês no preço da carne? Alexander, quando a gente fala de boi castrado, a gente está falando de alguma coisa em torno de 18,50, boi inteiro 17,50, o casado, né? A carcaça. E esse enxugamento aí da oferta, ele tende a ser acompanhado muito de perto pela carcaça. A correlação da carcaça ela é maior do que a carne desossada pelo período de prateleira, né? Que na verdade a carcaça é período de distribuição, no caso. Então, eu diria que um enxugamento desses estoques, dessa oferta de carne nessa virada de mês, ele pode começar a ser sentido aí pelo mercado atacadista, sim. E isso, consequentemente, ajudaria no boi gordo. Mas eu acho que agora é o momento de a gente encontrar uma certa estabilidade ainda. A gente ainda não Uhum. está falando do mercado ganhando força, mas uma virada de chave nesse momento, com a quantidade de fatores que nós temos aí sempre pontuado positivos, eu diria que esse mercado, quando virar, pode ser que ele vire até um pouco animado. Guardando as proporções e guardando o patamar atual, né? Quando a gente fala de mercado animado, é frente a uma base que deu uma baixada boa nos últimos meses. E a Mas, gente está esperando um consumo interno que não está acontecendo, né, Iberville? Desde o começo de agosto a gente falava dessa volta do consumo interno. Vamos ver como é que vai ser o comportamento agora em setembro. Mas os indicadores são positivos. Você mesmo me lembrou novamente de que a taxa de desemprego voltou a cair, né? exatamente, Alexandre, a taxa da PNAD contínua do IBGE terminada em julho foi para 9,1%. Estava em 9,3% no trimestre terminado no mês anterior, e essa é a menor taxa desde o último trimestre de 2015. Então, os 3 últimos meses de 2015 estavam com a taxa aí na ordem de 9,1%. Então, a gente tem aquele efeito de final de ano se somando um ano saindo da pandemia, Copa do Mundo, eleições, tudo isso deve colaborar e é aquela coisa, nós esperávamos que já estivesse colaborando mais, mas seguimos ainda com fichas nesse consumo doméstico na reta final do ano. E o último trimestre, de longe, é o melhor momento do consumo, né? Nós temos contratações temporárias, nós temos inúmeras variáveis aí que se somam. As exportações no segundo semestre, sazonalmente, são melhores do que no primeiro. Na média aí dos últimos 20 anos, em 80% dos anos, o segundo semestre foi de exportações maiores do que no primeiro. Esse ano tem tudo para seguir nessa linha. Então, o confinamento, talvez minguar seja uma palavra muito forte, mas um pouco mais calmo nessa reta final do ano. Os preços futuros pouco atrativos para o termo lá do final do ano, então talvez o produtor que tenha fechado esse gado aí vai pagar um pouco mais para ver o que acontece, porque travar nesses preços que estão aí também não faz muito sentido, não faz muito sentido entre aspas, claro. Sair do risco sempre é uma alternativa que é importante, mas quando o pecuarista olha o preço lá para outubro próximo do que está agora, outubro, novembro, isso diminui bem a vontade de travar essas cotações frente ao que ele observou no primeiro semestre, Uhum. né? Nós chegamos a ter boi ali para outubro de 350. É, E quando ele olha agora, o mercado está bem diferente aí, o que desestimula aí a entrada de muito volume de animais. Óbvio que os confinamentos profissionais vão continuar mantendo aí o seu trabalho, a sua atividade, mas aqueles confinamentos, principalmente, que aproveitam o momento de alta, né, Iberville, esse pessoal tende a pisar no freio aí e, consequentemente, isso mexe com o resultado final aí dos confinamentos, né? Essa oferta de confinamento ela é muito importante nessa reta final do ano.
É dela que vem o boi China na reta final do ano. Nós não temos a novilhada do primeiro semestre relacionada ali à sazonalidade da safra, né? Então, quando a gente fala de animal China, a gente está falando de um animal jovem, ou seja, ou é novilha, ou é o boi que é terminado de uma maneira mais intensiva, com destaque para o confinamento ou semi-confinamento. Agora, essa parcela do gado sendo menos, estando com uma terminação menos atrativa, pode influenciar sim. Então, a gente vem ajustando, Alexander, as expectativas, mas nós ainda acreditamos que haja espaço para essa reta final do ano ser de mercado numa tendência oposta ao que vem sido observado. Então, o mercado de entre safra, né? É claro que cada mês que passa, cada semana que vai avançando, a gente fica com menos espaço para esse mercado explodir e atingir patamares muito altos frente ao que vinha sendo observado, ou mesmo aos preços mais próximos ali daqueles futuros. Então, a gente não está falando daqueles patamares, pelo menos não é a expectativa. Então, com esse ajuste de expectativas feito, ainda acreditamos que esse consumo na reta final do ano possa ajudar e deva ajudar sim, associado a essa oferta de confinamento mais tímida, associado à oferta geral que está maior que no ano passado, mas no primeiro semestre foi 4% mais ou menos acima de 2021, que foi o pior ano dos últimos 11 anos. Então, aumentou frente ao pior ano da última década. Então, não estamos falando de um ano de chuva de boiadas também. O que a gente tem é um comprador muito bem posicionado, que a gente teve nessas últimas semanas, esses últimos meses, e isso raliando, pensando em médio prazo aí, foi um comprador muito bem posicionado, influenciado pelo vendedor, eu diria, arisco com o que aconteceu o ano passado, que foi aquela suspensão de abates em diversas plantas, diminuição de abates relacionados à vaca louca, e o pecuarista não conseguia colocar esse gado na escala. Tanto é que a participação do termo ali, segundo o IMEA, passou de 1% para 20%. Entre os pecuaristas consultados em Mato Grosso, agora na última pesquisa de confinamento. Uhum. Muito bem. Meu caro Iberville Neto, muito obrigado mais uma vez pela participação, a disponibilidade de estar aqui com a gente e ajudar a gente a entender essa movimentação do mercado aí. Volte sempre, Iberville. Obrigado, Alexander. Obrigado a todos, é um prazer. Valeu, abraço, meu amigo. Tá aí Iberville Neto aqui com a gente, direto lá da HN Agro, trazendo as informações do mercado do boi. Atenção para as ofertas de curto, médio e longo prazos. Temos aí expectativas justificadas aí pelo Iberville de que essas ofertas tendem a reduzir aí, dando uma maior firmeza, obviamente, dentro de uma continuidade das demandas. Vamos ver como encerraram as negociações. Encerraram não, estão andando as negociações lá na Bolsa, na B3, na Bolsa de São Paulo. Você acompanha comigo. Outubro, R$ 306,35, está subindo 0,11%. Novembro, R$ 309,80, alta de 0,58%. Dezembro, R$ 310,45, alta de 0,47%. Indicador CPEA fechou o dia de ontem, dia 30, a R$ 312,00, com alta de 0,21%. São os números de hoje do mercado do boi. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.